Olá, meus irmãos. Seguimos nossas devocionais no livro de Atos, no capítulo de número 24, e faremos a leitura dos versículos 1 ao 9. Diz assim a palavra do Senhor. 5 dias depois, desceu o sumo sacerdote Ananias, com alguns anciãos e com um certo orador chamado Tértulo, os quais apresentaram ao governador Libelo contra Paulo. Sendo este chamado, passou Tértulo a acusá-lo, dizendo: Excelentíssimo Félix, tendo nós, por teu intermédio, gozado de paz perene, e também por teu providente cuidado, se terem feito notáveis reformas em benefício deste povo, sempre e por toda parte, isto reconhecemos com toda a gratidão. Entretanto, para não te deter por longo tempo, rogo-te que, de conformidade com a tua clemência, nos atendas por um pouco. Porque tendo nós verificado que este homem é uma peste, e promove sedições entre os judeus esparsos por todo o mundo, sendo também o principal agitador da seita dos nazarenos, o qual também tentou profanar o templo, nós o prendemos com o intuito de julgá-lo segundo a nossa lei. Mas, sobrevindo o comandante Lísias, o arrebatou das nossas mãos com grande violência, ordenando que os seus acusadores viessem à tua presença. Tu mesmo, examinando, poderás tomar conhecimento de todas as coisas de que nós o acusamos. Os judeus também concordaram na acusação, afirmando que essas coisas eram assim. Temos aqui então mais um episódio dessa perseguição a Paulo. Paulo já havia sido espancado no templo, passou por um julgamento, um falso julgamento, na verdade, que já tinha o propósito de condená-lo, passou pela cilada armada pelos judeus e agora enfrentava esses boatos, essas acusações semelhantes àquelas daquele episódio inicial no templo, mas agora de uma forma articulada, tendo um sumo sacerdote, Ananias, o condenando como seu acusador, juntamente com Tértulo, um orador, alguém que dominava a arte da retórica e que buscava convencer essa autoridade romana através do seu discurso. E vemos nessa situação essa vontade incessante daquelas pessoas de matar a Paulo. Em poucos dias, Ananias e Tértulo estavam lá diante de Félix para garantir que Paulo fosse condenado, para garantir que ele não seria libertado. E assim também é Satanás em nossas vidas. Ele é incansável, incessante, sempre atacando o povo de Deus. E Lucas, obviamente inspirado pelo Espírito Santo, nos traz aqui uma descrição detalhada desse discurso de Tértulo, expondo a sua retórica, a sua habilidade e deixando claro o seu intuito com tudo isso. Ele começa o discurso inflando o ego do governador. Quando lemos essa descrição que ele faz de Félix, por vezes pode até parecer que estamos tratando de uma pessoa pura, uma pessoa que promove a paz, a justiça, mas de fato isso era notadamente mentira e enganoso. Félix não era alguém sequer respeitado entre os romanos, pelo contrário, era tido como alguém que estava lá por um acaso, por influência de alguém, era conhecido por provocar dissensões entre o próprio povo. Depois disso, Tértulo inicia suas acusações de sedição, de ser líder dos nazarenos, de ser profanador do templo, se referindo a Paulo. Acusações essas muito bem pensadas e elaboradas, como veremos. A acusação de sedição, ou seja, de perturbação da ordem, de desordem, de revolta, de motim, era algo ofensivo para os romanos, por um lado. A acusação de ter profanado o templo, tendo levado a Trófimo a um local proibido, era algo sério diante dos judeus. E por fim, a acusação de ser líder de uma seita, da seita dos nazarenos, mostrava ser ele um perigo em si mesmo. O termo em si, nazareno, não era exatamente pejorativo, uma vez que os nazarenos eram vistos de forma positiva entre os judeus. Mas aqui Tértulo possivelmente tem uma intenção diferente, de apresentar os cristãos de uma forma geral como se fossem uma dissensão, uma seita ilegítima do judaísmo, e também de diminuí-los ao chamá-los todos de nazarenos, fazendo referência à cidade de Nazaré, uma cidade pequena, sem grande importância naquela época. E finalizando o seu discurso, tendo Tértulo então já bajulado o governador, desmerecido o réu Paulo, agora ele tenta mostrar que os acusadores são dignos de crédito, que eles haviam prendido Paulo para julgá-lo de acordo com sua lei, mas que o comandante o retirou dele de forma violenta. O que vimos ser tudo isso longe da realidade. Paulo estava de fato sendo espancado ali, possivelmente seria morto, sem qualquer chance de defesa ou julgamento, e então foi salvo dessa situação pelo comandante.
E diante desse cenário tão terrível que vemos, somos lembrados, meus irmãos, que estamos sujeitos a essa mesma perseguição sofrida por Paulo. Muito se fala nesses dias das restrições à nossa liberdade, no caso específico da igreja, especialmente da liberdade de culto. Mas diante de um cenário como esse, que vemos aqui, podemos ver que estamos longe dessa realidade. Por outro lado, devemos estar atentos ao fato de que as perseguições hoje em dia podem ser muito mais sutis do que eram naquela época. Elas se infiltram na sociedade através da nossa cultura, da educação, das ideologias, do cientificismo. Somos cercados por elas sem muitas vezes nos darmos conta disso. Mas independente de qual for o caso, a pergunta que nos fica é: estamos dispostos a enfrentar uma real perseguição para de fato sofrermos física, psicologicamente e ainda assim continuarmos a testemunhar de Cristo, a defender a nossa fé? O que será que nos vem à mente quando vemos cristãos sendo perseguidos, mortos, sofrendo mundo afora? Quando vemos ideias, ideologias e pensamentos de uma realidade totalmente deturpada, não só sendo aceitas pelo mundo, mas se tornando padrão de referência da nossa sociedade? Se de um lado certamente só estaremos de fato aptos a enfrentar tudo isso pela graça e misericórdia de nosso Senhor Jesus, por outro lado, o nosso medo, o nosso despreparo, as nossas preocupações em relação a isso podem ser bastante reveladoras do quanto vivemos apegados a essa vida, a esse mundo e às coisas desse mundo. Lembremos que uma igreja saudável não é aquela onde tudo parece ir bem aos nossos olhos, onde as pessoas parecem felizes, onde parece haver comunhão, onde as pessoas são simpáticas, receptivas, uma igreja conhecida que participa da sociedade. Essas coisas podem, claro, ser boas, mas uma igreja saudável é aquela que cumpre o seu verdadeiro propósito de testemunhar a Cristo, de glorificar ao Senhor, seja na prosperidade, seja na perseguição. Refletamos sobre isso, consideremos como temos vivido, onde temos colocado o nosso coração. Amém.